Bom dia, irmãos. Vamos começar então na Escola Bíblica Dominical com uma palavra de oração? Pedir para o Carlito orar para nós. Te agradeço, Senhor, pela essa manhã, te agradeço, Senhor, por esse momento oportuno, podemos entender mais a respeito da tua palavra. Espero, Senhor, que seja que o nosso coração sensível, que a gente possa aproveitar mais essa nossa mais. Amém. Irmãos, só para nós relembrarmos, o tema geral e o versículo do estudo, o tema geral do livro de Juízes foi esse. É o ciclo do pecado humano, né, e a fidelidade persistente de Deus em levantar libertadores. A gente tem visto sobre isso, sobre como o povo de Israel pega naquele ciclo. Eles obedecem a Deus, servem a Deus, aí o líder morre, começa então uma nova geração que não conhecia Deus, se afastam de Deus, tem o processo ali de afastamento geral da nação. Aí o que acontece? Eles são subjugados por outros povos, passam um momento difícil, eles clamam a Deus o livramento, Deus envia livramento para eles, e aí eles voltam a adorar a Deus, e esse ciclo então começa a ser constante. Então todo o livro de Juízes vai ser referindo-se a isso. Então hoje nós vamos fazer a terceira lição, né? O tema geral tem um versículo geral, que é Juízes 21, 25, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. E aí nós entramos na terceira lição. Nós vimos, né, nas outras lições, na primeira lição era o Deus que adverte e disciplina, ou seja, Deus advertindo o povo e disciplinando o povo para o povo manter a sua estrutura perante o próprio Deus. Na lição da semana passada nós vimos que Deus usa os fracos, ou aqueles que se acham fracos. Nós vimos sobre Débora, sobre Gideão, né, que eram pessoas que aparentemente poderiam ser insignificantes, mas nós vimos que Deus, ele trabalha com essas pessoas e ele trabalha com cada um de nós, mesmo que pareça improvável a utilização nossa. E aí nós entramos então na terceira lição, que é o Deus que não divide a sua glória. O nosso Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, seja com o ser humano, seja com deuses falsos, ele não divide a sua glória. Então o nosso texto base aqui vai ser do capítulo 9 ao capítulo 12, onde nós vamos ver 4 libertadores do povo de Israel, né, 4 juízes. Dentro desses 4, 2 nós vamos dar destaque, justamente para nós estudarmos ali a vida deles. E o versículo-chave aqui desse texto está em Juízes 10, 16. Por mais que esteja aqui, eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias lá, em Juízes 10, 16. Quem encontrar pode ler para a gente. Tiraram Deus Israel do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Okay? Então, o povo, Deus, ele tem compaixão do povo de Israel, porque o povo de Israel, ele clama a Deus. No versículo 15, eles vão confessar a Deus seus pecados, ao ponto de dizer: olha, Senhor, nós temos pecado. O pecado está dentro de nós, está aqui, infelizmente, conosco. Faze-nos tudo quanto te parecer bem. Ou seja, a responsabilidade, Deus, eu tenho um pecado e eu quero que o Senhor, então, trabalhe na minha vida do jeito que o Senhor achar melhor. Pois aí vem a súplica: Senhor, mas nós te rogamos mais uma vez. Salva-nos, livra-nos, só mais dessa vez. Então, o povo de Israel estava nesse ciclo, mas eles clamaram a Deus. O que acontece é que esse texto aqui, do capítulo 9 ao versículo 12, vai revelar uma profunda verdade, que é justamente que, embora Deus seja santo e não tolere idolatria, ele não é indiferente ao sofrimento do seu povo. E isso aqui é que mostra no capítulo 10, justamente essa não indiferença, né? Ou seja, ele tem compaixão do seu povo quando o seu povo clama por ele. Por isso Deus disciplina, mas ele não abandona. É como um pai verdadeiro. E ele corrige, mas não se deleita na dor do seu povo, certo? É igual nós. A gente vai disciplinar nossos filhos, a gente ama eles. Então dói em nós, né? Eu falei nas últimas vezes, né? Aquela frase, vai doer mais em mim do que em você, hoje eu consigo entender. Quando era em mim, eu que só levava, aí eu não entendia. Mas hoje, que eu, infelizmente, às vezes tenho que dar, né, uma lapadinha de vez em quando, a gente sente isso. Então imagine Deus. Então a alma de Deus se angustiou por causa da desgraça do povo de Israel.
e aí ele teve compaixão. O que acontece, irmãos, é o seguinte. Dentro do contexto geral aqui, nós temos dois períodos, que é o período de caos político e moral e a liderança sem Deus, que vai trazer destruição para o povo. Então, dentro desse período de caos político e moral, a ausência do rei no povo de Israel, lembra? Deus chamou o povo para ser um povo que tinha um sistema nacional teocrático, ou seja, Deus sempre estaria à frente de tudo. Independente de qualquer coisa. Ele colocaria um líder, mas ele estava à frente de tudo, de todas e qualquer decisão. Então isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com Josué. Porém, nós chegamos no livro de Juízes, o povo começou a fazer o que queria. Não começou a ter Deus como centro do povo. Então o que acontece? A ausência de um rei aqui, ela não foi apenas política, mas ela foi espiritual. Por quê? Deus é que deveria ser o rei do povo, porém o seu governo, o governo de Deus, foi rejeitado na prática. Então, o povo que era para ser uma teocracia, agora eles estavam assim, não tem ninguém que nos guie. Só que quem era para guiar? O próprio Deus. Só que eles rejeitaram o próprio Deus na liderança. Então, uma liderança sem Deus, ela vai trazer destruição. A liderança do povo de Israel, aqui em Juízes, reflete o coração não somente da liderança. Preste atenção. Quando a gente vai reclamar do nosso país, assim, do Brasil, a gente fala, nossa, são os políticos, não é verdade? Primeira coisa que a gente fala, nossa, esses políticos aí que são o problema, não é verdade? Não é isso que a gente fala? Né? Se Brasília caísse uma bomba, explodisse tudo, aí tava uma beleza. Só que na verdade não é. O que Brasília e as capitais do mundo inteiro elas refletem? O coração do povo. Olha, foi feito um teste social lá em Curitiba. Eu não sei se os irmãos viram. Tinha uma picoleteria que eles decidiram fazer o seguinte. Eles colocaram um freezer do lado de fora da loja. Colocaram um cofre lá. E falaram assim, tinha uma placa, toda vez que alguém viesse e pegasse algum sorvete, um picolé, era para colocar o valor do picolé dentro do negócio. Quando eles chegaram lá, a máquina estava zerada, não tinha picolé nenhum. E sabe quanto de dinheiro tinha dentro do cofre? R$2. Ou seja, só tinha R$2. Pelo menos alguém foi honesto. Mas todo o resto estava zerado. Então o problema não é o governo, o problema é o povo. Quando o povo entende o que quer, o governo segue o povo. Quando o povo não entende o que quer, o governo também segue o povo. O povo quer um governo justo, o povo tem que ser justo. O povo... É por isso que nosso Brasil, vou falar especificamente do nosso Brasil, a gente reclama muito, mas se você vê o brasileiro, ele tem o quê? Primeira coisa que é conhecido, o jeitinho brasileiro. Né? Em todo lugar que a gente vai, a gente escuta, o jeitinho brasileiro. Por quê? Porque isso está inato no brasileiro, né? Essa cultura. Então, nós precisamos... Não entendi? A lei do Gerson? Essa eu não conheço. A vantagem em tudo. Então essa eu conheço. Então aí isso era a lei do Gerson. Então, você vê. Ou seja, é o jeitinho brasileiro e a lei do... Essa propaganda virou uma coisa distante. Um dia eu fui entrevistar ele foi um tricampeão mundial de futebol, ele essa propaganda, ele entrevistar ele. Eu não sou desse jeito. Mas emplacou. É porque... Ou seja, é o slogan da cultura brasileira. Ou seja, sempre ter vantagem. Então você vê, a gente tem. Então o problema não é o governo. Quer dizer, o governo é um problema. Mas o pior problema é o povo. Foi o que aconteceu no povo de Israel. O povo de Israel não teve Deus como o líder da nação. Ele teve o quê?
Não, cada um vai fazer o que acha mais correto. Então, se eu acho que é mais correto isso, e você não acha, problema seu. Eu vou fazer o que eu acho mais correto. E você não tem ali alguém que esteja dirigindo, que seria, no caso, Deus. Okay. Eles quiseram se comparar às outras nações. Ou seja, eles eram uma nação sacerdotal, era uma nação para estar sendo dirigida por Deus, em que eles representariam toda a humanidade diante de Deus, e eles disseram, não, Deus, olha, legal, o Senhor está aí, beleza, mas a gente quer um rei igual aos outros. Aí é problemático. Então, uma liderança sem... A liderança de juízes aqui, ela refletiu o coração do povo. Quando o povo se afastou de Deus, Deus permitiu, então, que líderes que são reflexos desse afastamento subissem à liderança. E aí é onde vai entrar o primeiro problema aqui. Por quê? Abimeleque, que é o principal do tema do capítulo 9, ele não surgiu por acaso. Ele foi produto de uma sociedade que estava completamente corrompida. Olha lá, capítulo 9, versículo 18. Quem é que pode ler pra gente? Quando aparecer os textos aqui, os irmãos já deixam engatilhado. Juízes 9, 18. Certo? Quem está falando isso aqui é Jotão. Olha, o que acontece? Lembra que nós falamos sobre Gideão? Gideão foi um homem que serviu a Deus, e no final da vida dele quiseram colocar ele como rei. O que foi a resposta dele no capítulo 8? Deus é o vosso rei. Eu não vou ser rei de ninguém. O que acontece? Por mais que Gideão tenha servido a Deus, ele ainda fez uma coisa que os homens da Bíblia, a gente tem que olhar para trás com um mazorrague, dar vontade de dar umas lapadas nas costas deles. Por quê? Deus, desde o Jardim do Éden, disse que era para ser o quê? Um homem para uma mulher. Ponto final. Quantos filhos Gideão teve? 70. Desses 70, com uma mulher só não foi. Que uma mulher, para ter 70 filhos é complicado. Mas 70 anos dando a luz? Não tem como. Só se for desde que nasceu e para ter 70 anos. E não dá. E aí a gente vê que Abimeleque não era filho legítimo. Ele era filho de uma serva. O que Abimeleque fez? Juntou todos os irmãos, matou um por um. Só ficou livre Jotão, que foi quem conseguiu escapar. Ou seja, ele matou 70 dos seus irmãos, só um conseguiu escapar. E ele não era o filho legítimo. Ou seja, o coração do povo já estava se afastando de Deus quando Gideão morreu. No início do capítulo 9, no final do capítulo 8, versículo 33, olha o que diz. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Balaíns e puseram Baal Berite por Deus. Ou seja, houve um afastamento, primeiramente, espiritual. Depois do afastamento espiritual, começou o afastamento, então, moral. E aí é onde estava o reflexo. Porque Abimeleque surgiu do reflexo do que o povo de Israel estava vivendo. Era uma prostituição, ou seja, longe de Deus, em todos os aspectos, moral e espiritual. Aí a gente entra aqui nessa parte. Por quê? O que acontece quando Deus não é o centro? Quando Deus deixa de ser o centro, alguma coisa acaba ocupando o lugar. No caso de Abimeleque, o que ocupou o lugar do seu coração? Tirou Deus, colocou o poder. Por quê? Quando o poder governa, a vida humana, então, perde o valor. Porque o que Abimeleque fez? Se eu quero poder, eu quero ficar sobre cima dos meus irmãos, o que eu vou fazer? Mato um por um. Mato todos. Então a vida humana perdeu o valor. O que acontece então? É que Abimeleque teve uma ambição sem o chamado de Deus. Ele se colocou, ele tomou o poder pela força. Olha aí, o versículo 18 a gente já leu. Mas ele tomou pela força. Abimeleque não foi levantado por Deus para liderar o povo de Israel, nem qualquer outro povo dentro do povo de Israel ali.
Nem foi confirmado nem por profeta, nem por nenhum líder, ele não foi confirmado por ninguém. Ele se impõe por manipulação do povo, que ele chega no povo e diz, olha, meu pai era Gideão, vocês não quiseram colocar ele, mas é melhor vocês serem liderados por um ou por 70? Por um só, vocês têm apenas uma direção. 70, ó, você vai escutar um monte de gente falando, então você pode... Então, melhor ser por um, não é? O que o povo faz? Melhor ser por um, é melhor que você esteja à frente de nós. Então tá bom, já que eu estou à frente, o que a gente vai fazer? Acabar com qualquer que possa ser a rebelião. Então vamos matar todo mundo. Só que ele não estava matando outras pessoas, estava matando quem? Seus próprios irmãos. Gente, não era só uma questão moral pública, mas era uma questão moral familiar. Voltou exatamente para o princípio. Ou seja, por quê? Porque perdeu o valor. O reinado dele aqui, ele começou com sangue, mas vai terminar com vergonha. Por quê? Isso mostra que a autoridade sem vocação divina é tirania. Quando tem uma pessoa, infelizmente isso acontece demais em muitos lugares. E eu vou dizer para hoje, para a igreja nossa atual, tem muitos pastores se intitulando chamados por Deus, que na verdade não tem nada de Deus. São simplesmente chamados por seus próprios egos para se tornarem, então, tiranos dentro da igreja. Por isso, quando você pergunta para esse tipo de líder, pode fazer o teste. Quando você encontrar um líder que você mesmo tem essa visão, pergunte para ele, de que é a igreja que você está pastoreando? A primeira coisa que ele fala é minha. Eu sou o fundador. Já viu isso? A pessoa diz, não, olha, quando é um pastor chamado por Deus, a resposta é, não, Deus nos abençoou, nós conseguimos abrir a igreja, nós conseguimos levantar a Igreja Vida Nova, nós conseguimos ali ter um ministério. Agora não, quando não é chamado por Deus é o quê? Não, eu sou o líder fundador, né? Eu que fundei Você fundou também os alicerces de Deus? Não é isso que Deus fala em Jó? Né? Onde é que você estava quando o leãozinho nasceu? Onde é que você estava quando a cabra montanhesa estava lá em cima do monte? Onde é que você estava quando os montes surgiram? Então, isso infelizmente acontece até hoje. Abimeleque aqui, ele não vai ser um juiz, ele vai ser um anti-juiz, porque ele vai governar para si e não para libertar o povo. Ele foi exatamente o contrário. O princípio que nós podemos tomar aqui, meus irmãos, é que ambição sem Deus gera ruína. Olha, Deus ele não ignora a ambição se a ambição for correta. Por exemplo, eu sou ambicioso, em que sentido? Que eu quero ver pessoas se convertendo. Eu quero ver a igreja crescendo. Eu quero ver o trabalho fluindo. Essa ambição, Deus ele trabalha no nosso coração. Você precisa ser ambicioso no trabalho do Senhor. Mas quando a ambição ela está fora dos padrões de Deus, ela gera ruína. E aí ruína geral, espiritual, ruína moral, ruína financeira. Ela é tudo que acontece. Porque não é só uma coisa. É uma bola de neve. Uma coisa vai levando a outra. Certo? Então, Provérbios 16, 18. Quem pode ler pra gente? Antes dos irmãos encontrarem, então a Bíblia ela não condena liderança ou desejo de crescer. Isso a Bíblia não condena. Pelo contrário, ele até incentiva a nós crescermos, a liderarmos, a irmos para frente. Mas a Bíblia condena o quê? A ambição autocentrada. É em mim, sou eu, que busca a glória própria e não o bem comum nem a glória de Deus. Olha, você vê homens grandes. Você vê Salomão. Salomão se tornou o rei do quê? Do povo de Israel. Foi um dos reis mais ricos do povo de Israel. Mas a sua ambição inicial não foi, eu quero ser um homem mais rico, eu quero ser um homem mais forte, eu quero ter o maior exército. A sua ambição principal foi o quê? Senhor, me dá sabedoria para eu guiar o povo. Ou seja, não era para si, era para que Deus pudesse auxiliá-lo na direção do povo. Quem pode ler para a gente? Provérbios 16, 18. A sabedoria procede a ruína, a soberba procede a ruína, e a altivez do espírito procede a fé. Okay? Então, ou seja, a altivez do espírito, a soberba,
nada disso vem da humildade, né? Pelo contrário. Então, ambição sem Deus vai gerar ruína. Como é que nós podemos aplicar isso? É que nós precisamos esperar o tempo e a vontade de Deus. Não adianta ser o autoproclamado, né? Então, foi como Abimeleque fez. O que ele fez ali? Ele fez a manipulação do povo para que o povo olhasse para ele e dissesse, não, eu quero que você... Só que o que Abimeleque fez? Ele refletiu o que o povo estava fazendo. Então, quando isso aconteceu, houve ali a reviravolta contra Deus. Quem é que pode ler para a gente? Salmo 75, 6 a 7. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem ao sul. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Ok? Então, não é do Oriente, não é do Ocidente, não é do deserto. É de onde que vem? De Deus. Né? Se é Deus que exalta, é Deus também que vai colocar para baixo. Então, promoções que vão ser apressadas, elas produzem quedas rápidas. Por isso Deus exalta no tempo certo, porque somente Ele conhece o caráter que sustenta, então, a posição. Então, quando a gente fala aqui sobre poder, eu estou falando sobre poder material mesmo. Foi o que Abimeleque fez. Quando não é sustentado por Deus, é uma ruína grande. Agora, quando é sustentado por Deus, Deus coloca na hora certa, do jeito certo, da maneira certa. Certo? Então, nós precisamos perguntar, nós buscamos posição ou propósito? Olha, hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas, quando estão na igreja, elas procuram o quê? A posição. Né? Aí o pessoal vem assim, não, eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou levita. Primeiro que nenhuma dessas coisas existem hoje. Primeiro que levita é do povo de Israel. Você não tem como ser. Só se você for realmente israelita e tiver assim na sua descendência ali alguém da tribo de Levi. Segundo, profeta. Nós vimos que os profetas, hoje, quem é que nós podemos chamar de profetas? Somente aqueles que pregam a palavra de Deus. Ou seja, não é nem profeta, possui a mensagem profética, que é uma mensagem de arrependimento. É um dom, né? Ou seja, o dom de profecia. Qual é o dom de profecia? A explanação da palavra de Deus. É dizer o que Deus está dizendo através da sua palavra. Ponto. A gente não tem profetas que vão falar sobre o futuro, ou então dizer assim, olha, meu irmão, eu sei que aqui, eu não vou revelar aqui não. Vê só a profetada. Eu não vou revelar aqui não, mas eu tenho certeza que alguém aqui hoje está sentindo dor. E Deus vai tirar essa dor. Não precisa nem falar mais nada, né? Deu uma profetada, não foi, irmã? Não acabei de profetizar? Então, a gente não sabe que biblicamente é fácil fazer isso. É fácil manipular, é fácil fazer esse tipo de coisa. Então a gente sabe, não existe mais isso hoje. Outra, apóstolo. Quem era apóstolo? Aqueles que tiveram chamado diretamente do Senhor Jesus Cristo, olho no olho. Só teve um que foi fora de tempo, que nós sabemos que ele é falado pela igreja, né, tanto no Novo Testamento, como também na igreja primitiva, foi o apóstolo Paulo. Então, assim, hoje nós não temos apóstolo. Qualquer um que se intitula apóstolo está dizendo que teve um encontro pessoal com Cristo, olho no olho. Aí, assim, não é por nada não. Mas se me provar pela Bíblia, eu acredito. Se não me provar, não adianta. Pode cair o que o apóstolo Paulo fala. Se vier um anjo do céu, olha, ele não está falando sobre um demônio, ele falou, se vier um anjo do céu, que lhe falar algo além daquilo que nós já temos ensinado das Escrituras, seja anátema, ou seja, seja maldito. Então, nós precisamos ter nossa mente no lugar. Nós buscamos posição ou nós buscamos propósito de servir a Deus mesmo? Ah, não, é porque eu quero ser o missionário, porque eu quero ser o pastor, porque eu quero ser o líder de música. Não, mas qual é o propósito de você ser isso? Deus ele diz, nós precisamos buscar essas coisas. O apóstolo Paulo vai falar, olha, buscai os melhores dons. Mas qual é o propósito? É para mim? Porque qual é o propósito dos dons espirituais? E tem uma outra função. É a edificação da igreja local. Se eu vou ser alguém, eu vou ter o melhor dom para minha própria edificação, já ganhou o seu galardão, exatamente. Ou seja, o nosso propósito daquilo que Deus nos dá é para quê? Para nós servirmos uns aos outros.
Não adianta eu ter um dom para servir a mim mesmo, eu tenho que servir a igreja local, né? Então, precisamos buscar propósitos. Aí nós vamos entrar numa segunda parte, porque o que acontece? O que acontece com Abimeleque? Ele simplesmente cai. Mas ele cai de uma forma vergonhosa. Por quê? Ele cai numa das batalhas que ele faz lá. Uma mulher pega e joga uma pedra e cai na cabeça dele e racha seu crânio. E o que ele fala? Olha, meu servo, me dá uma espadada para não dizer que eu morri pela mão de uma mulher. Você vê. É triste a ruína. Porque do jeito que ele subiu, achando que ele ia ser o bonzão, ele caiu de forma vergonhosa. Morreu por uma pedra que uma mulher jogou. Irmãos, a mulher tem força. Mas para jogar uma pedra, para matar uma pessoa, você já parou para pensar? E como é que a mulher subiu essa pedra? Você está entendendo? Para você ver como foi vergonhoso para ele. Você vê como foi vergonhoso. Ao ponto dele ter que pedir para um servo matar ele. Então foi assim, foi triste. Aí nós terminamos o capítulo 9, Abimeleque morrendo. E aí veio então a maldição de Jotão, né? Que naquela parte do capítulo 9 que a gente viu, do versículo 7 ao versículo 21, Jotão profetiza contra ele, dizendo que aconteceria algumas coisas e dá uma maldição para ele. Essa maldição acontece. Então, veio ele sobre eles, né, a maldição de Jotão. E aí, então, ele falece. E aí o povo de Israel, ao invés de tomar isso como algo para melhorar, não. Eles fazem o quê? Aí eles vão servir a muitos deuses, sem parar. Quer ver? Ó, Juízes 10:6. Os filhos de Israel faziam o que parecia mal aos olhos do Senhor. E serviam aos canaíns, e aos ascarotes, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moab, e aos deuses dos Midianitas, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor, não o serviam. Olha, o que o próprio Senhor Jesus Cristo diz? Aquela casta que foi retirada de uma pessoa e ela não segue a Deus, o que acontece com ela? Voltam 7 ainda piores do que o anterior. O que aconteceu aqui? Saiu um, não voltaram para Deus, vieram 7. Olha, foram os deuses da onde? Olha lá. Baalins, Astarote, deuses da Síria, deuses de Sidom, deuses de Moabe, deuses dos filhos de Amon e dos filisteus. Foram pior do que estava antes. Por quê? Porque o coração do povo ainda estava longe. Irmãos, Israel vai servir muitos deuses aqui e como princípio, Deus exige exclusividade. Um dos mandamentos de Deus foi qual? Quem é que lembra? Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus ele quer exclusividade. Como povo de Deus, nós precisamos fazer isso sempre. Deus é exclusivo, todo o resto é falso. Nosso Deus é o Deus verdadeiro. Olha, a aplicação que nós podemos ter para a igreja local é que nós precisamos deixar e abandonar ídolos modernos. Olha, nós temos muitos ídolos, se você não parar para pensar. A gente não para, deita no chão e adora assim, mas a gente substitui as coisas de Deus pelas coisas do nosso coração. Se no nosso coração Deus não estiver em primeiro lugar, todas as outras coisas se tornam. Aí pode ser um romance, pode ser marido e mulher, pode ser filhos, pode ser celular, pode ser TV, pode ser livro, pode ser qualquer coisa, carro, pode ser qualquer coisa. Pode ser um banco, um computador, um relógio. E eu vou me amostrar um pouquinho aqui. Pode ser qualquer coisa. Um cantor, né? Um time. Né, Sandra? Tô brincando, Sandra. Né? Então, qualquer coisa pode se tornar o quê? Um ídolo no nosso coração. Por esse motivo, nós precisamos abandonar ídolos modernos. Colossenses 3:5. Quem é que pode ler para nós? Mortificai,
os nossos bens estão sobre a prostituição, a empresa, o apetite desordenado, a grito com concupiscência e a avareza, que é idolatria. Ou seja, abandona tudo, abandona a idolatria. Qualquer outra coisa aí dessas coisas que foram faladas se tornam idolatria. E aí nós podemos fazer a pergunta: o que é que tem ocupado o lugar de Deus na nossa vida? Nós, como cristãos hoje, o que é que tem ocupado o lugar de Deus? Precisamos deixar essas coisas para seguirmos a Deus completamente. Existe um livro do John Piper chamado Plena Satisfação em Deus, e eu nunca esqueci. Porque a gente pensa, não, então eu vou deixar as coisas que eu gosto para servir a Deus? Olha, se você serve a Deus, as coisas que Deus quer que você goste passam a se tornar em primeiro lugar. Porque ele diz o seguinte, nesse livro ele diz, quanto mais nós satisfazemos em Deus, mais Deus é glorificado através de nós. Ou seja, a nossa satisfação no nosso viver tem que ser em Deus. Tem que ser em Deus. E aí nós vamos para o terceiro. Esse terceiro, eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Por quê? Porque esse terceiro é um pouquinho mais difícil, é um dos textos mais difíceis que a gente tem no Antigo Testamento, de interpretação e aplicação. Porque ele tem duas palavras que pode dar dois sentidos. Por esse motivo, a gente vai entender o que o texto diz, para depois, então, a gente tirar algumas conclusões, tá? Então, Juízes 11, versículo 30, versículo 31. Quem pode ler para nós? Se por efeito me pegar o espírito nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, este será o Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Certo. Essa promessa aqui foi feita por Jefté. Jefté foi um dos líderes do povo de Israel. Ele não queria, mas o Espírito Santo então veio sobre ele, sobre a vida dele. Então ele faz esse voto com Deus, que ele queria destruir o povo de Amon de uma vez por todas. Ele queria livrar o povo ali dos filhos de Amon. Então o que acontece? Ele faz esse voto com Deus, foi um voto precipitado. Só para os irmãos entenderem, Jefté estava vivendo dentro de uma terra, que era uma terra que não servia a Deus. E lembra? Ele fazia parte de uma terra que começou a servir aqueles 7 deuses daqueles 7 povos. Ou seja, a mente dele, juntamente com a do povo, estava bem desestruturada espiritualmente. Então nós chegamos aqui para ele especificamente, porque Jefté conhecia a história do Israel, ele fazia parte do povo, mas ele não conhecia profundamente a lei. Tanto é que o povo de Israel não conhecia a lei de Deus, novamente, eles estavam afastados de Deus. Então o seu voto aqui, ele vai revelar a espiritualidade marcada mais pelo medo e barganha do que pela confiança no caráter de Deus. Então ele estava com medo dos filhos de Amon, então ele faz um voto a Deus para que Deus abençoasse ali a vida deles. Então o que acontece? O que é que ele tenta fazer aqui? Diferente de Gideão, que ele pediu uma prova a Deus para saber se aquilo que ele ia fazer era correto, ele não pediu uma prova, ele falou o seguinte: se acontecer, eu entrego. A primeira coisa que vier da minha casa, quem me vier ao encontro primeiro, eu ofereço em holocausto. Certo. Aí é o seguinte, o que é que ele tentou fazer? Comprar a vitória de Deus. Certo? Foi isso que ele tentou fazer, como se Deus fosse movido por promessas humanas. Aí nós temos o seguinte, só para os irmãos entenderem o contexto aqui do voto de Jefté. Israel estava oprimido pelos os amonitas, e do capítulo 1, ou do capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 11, Jefté ele vai ser chamado como líder de Israel, apesar do seu passado marginalizado. Lembra? Ele vivia longe de Deus, e ele não era uma flor que se cheirasse, não. Ele era um homem problemático na família. Mas antes, então, o Espírito do Senhor vem sobre ele, capacitando-o para a guerra, que foi o versículo 29, né, que a gente viu. E aí, antes da batalha, ele fez esse voto ao Senhor. E aí, qual foi o conteúdo do voto? A Fran leu ali, né? Então, alguns pontos importantes para nós entendermos. O voto que ele fez ao Senhor aqui foi um voto condicional. Olha o versículo 30 de novo. Se, olha a palavrinha. Se, com efeito, me entregar os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, eu oferecerei em holocausto. Ou seja, foi um voto condicional. Ele botou diante de Deus uma condição. Se o Senhor fizer, eu faço. Isso é barganha.
Segunda coisa que nós precisamos entender. Jefté promete consagrar a Deus quem saísse primeiro da sua casa. Ou seja, foi uma promessa condicional. Terceiro, ele vai usar a expressão oferecer em holocausto. E essa parte que é a parte difícil. Após a vitória, quando eles voltam, quem é que sai ao encontro dele? Versículo 34. Quem é que pode ler pra gente? Eis que a sua filha saiu ao encontro com angústias e constâncias, e era só a única, não tinha outro filho nem filho. Certo? Ou seja, aí nós temos um problema. Porque quem saiu foi uma pessoa e foi a sua própria filha. Única. Ou seja, não tinha mais. Era só ela. Aí nós temos o seguinte. Jefté aqui ele vai se desesperar porque ele tinha que cumprir o voto que ele fez ao Senhor. Deus não era um Deus de brincadeira. Aí vem o grande debate. Que é a pergunta, que existem duas interpretações principais aqui. A primeira é, Jefté entregou como sacrifício humano, e a segunda é, que a interpretação é consagracionista, né? A vida, essa interpretação foi entregar ela para servir ao Senhor. Então vamos lá, nós temos, essa parte aqui, deixa eu só fazer, porque assim, é muita coisinha. Então, depois eu deixo os irmãos falarem, tá? Então, dentro da visão da interpretação aqui, literal, gramatical, nós temos o seguinte. A palavra holocausto. A palavra holocausto aqui, no hebraico, é uma palavra de sacrifício queimado. Certo? Então, Jefté, a primeira interpretação, Jefté literalmente sacrificou sua filha como um holocausto ao Senhor. Então, o que acontece? O texto diz aqui que ele fez com ela segundo o efeito, ou segundo o voto que tinha feito, ao versículo 39. Ao fim de 2 meses, tornou-se para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão, daqui veio o costume em Israel. Aí vai continuar. Aí o que acontece? Lembrando que, dentro dessa interpretação, uma das coisas principais é que o período dos juízes é marcado pelo declínio espiritual e cada um fazia perante os seus olhos aquilo que achava mais correto. Então, aqui temos alguns argumentos a favor dessa interpretação. A palavra holocausto, que ela vai ser utilizada como sacrifício queimado. O texto não diz explicitamente se Deus aceitou o voto ou não, só diz que ele cumpriu. Se você for ver o texto, não diz assim, Deus aceitou o voto dele. Não diz. E terceiro, que o silêncio de reprovação divina é visto como descrição e não como aprovação. É igual, por exemplo, sabe quando Jacó mentiu? Deus aprovou? Mas você não vê a desaprovação de Deus, só fala que Deus não fez nada. Porque deixou, permitiu, mas Deus não aprovou. Abraão tem mais do que uma esposa. Deus aprovou? Isaac, Jacó, Deus não aprovou, nada disso. Mas eles fizeram, certo? Então, assim, Deus dizer assim para eles, está errado, Deus não dizer para eles, está errado, não quer dizer que Deus aprovou. Simplesmente permitiu que acontecesse. Então, a gente não sabe, o texto não diz. A dificuldade que nós temos aqui é que a lei condena explicitamente sacrifício humano. Se você voltar em Levítico e Deuteronômio, Levítico 18, 21, fala sobre Deus não aceita sacrifício humano, e Deuteronômio 12, 31 também fala sobre sacrifício humano. É abominável perante os olhos de Deus. E Deus nunca exigiu sacrifícios humanos, certo? Então essa é a primeira interpretação e a sua dificuldade. A segunda interpretação, que é a do consagracionista, é uma vida dedicada ao Senhor. Então nessa visão nós temos o seguinte: a filha de Jefté não foi morta, mas ela foi consagrada ao serviço do Senhor, permanecendo virgem. Então o que acontece? O povo de Israel, quando havia uma consagração, que foi o que aconteceu com Samuel futuramente, ele era levado integralmente para viver para Deus. Então, ou seja, toda a sua vida é voltada ali. Samuel depois teve algumas coisas na sua vida, né? Mas geralmente quando uma mulher era consagrada ao serviço do Senhor, havia um período em que elas choravam a virgindade dessa moça para que ela pudesse servir então a Deus diretamente. O foco aqui vai ser porque no versículo 37 a 39,
fala-se várias vezes sobre a virgindade e não sobre a morte dela. Olha, versículo 37 e 39, rapidinho. Eu sei que eu vou só ultrapassar só uns 6 minutinhos, tá? Olha só, versículo 36 e 39. E ela lhes disse: Pai, me fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E consentiu ele. Vai, e deixou-o aí por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo voto por ele preferido. Assim, jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume de Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Então nós vemos aqui dentro do texto, ele falando várias vezes sobre a virgindade dela. Ó, o que o povo de Israel estava esperando como povo? A vinda do Messias. Uma mulher que não iria engravidar e nem casar, não teria como vir o Messias. Certo? Então tem esse problema aqui. Então o foco do texto aqui é justamente isso. Então ela não conheceu o homem e isso foi enfatizado como ponto central da tragédia aqui da vida dela. Você vê várias vezes falando. Então o argumento a favor disso aqui é que a lei permitia redenção de votos. Quando você vai lá em Levítico 27, você vê que existe uma lei específica sobre a redenção do voto. Ou seja, quando você faz um voto tolo diante de Deus, você faz uma reconsagração a Deus mudando aquele voto. Certo? É aí uma redenção. Segundo, o sacrifício humano era proibido, mesmo entre as regiões ali ao redor, apesar de muitos fazerem, publicamente era proibido. E principalmente entre o povo de Israel, que tinha na lei. Então, o que torna improvável que Jefté realmente realizasse legitimamente o sacrifício humano. O lamento anual das jovens aqui pode ser visto como uma memória de uma vida renunciada e não de morte. Porque ela chorou pela virgindade dela por 2 meses, e isso foi ano após ano sendo trazido para o povo de Israel. A dificuldade do texto aqui, lembra eu falei da dificuldade do primeiro, a dificuldade do segundo, é que o termo holocausto não significa apenas uma dedicação simbólica. A palavra holocausto ali, ela é diretiva, um sacrifício queimado. E o texto não explica, não menciona, né, explicitamente um local ou uma função sacerdotal. Não existia um local onde as mulheres faziam isso, elas se entregavam para servir a Deus, e não existe uma função sacerdotal feminina nas Escrituras. E aí nós temos esses 2 problemas nas 2 interpretações. Então, o que é que nós podemos ver aqui de forma bíblica equilibrada? É que, independente da nossa interpretação que nós adotamos, algumas verdades são claras aqui. Primeiro, o voto foi precipitado e desnecessário. Não era para ele ter feito dessa forma, porque foi como barganha. Então Deus já havia capacitado Jefté com seu espírito, não havia necessidade de nenhum voto. E o voto parece uma tentativa de negociar com Deus e não um ato de fé madura. Certo? Segundo lugar, Deus não exigiu esse voto. Em nenhum momento você vê Deus exigindo dele, faça um voto para mim. Não, a vitória não dependia do sacrifício de nada. Deus já havia dado isso aqui para ele. O texto aqui vai descrever um ato humano falho. Foi ele que fez isso e não um mandamento diretivo de Deus. Deus não mandou. Em terceiro lugar, o episódio revela o estado espiritual do povo de Israel. O que acontece? Uma liderança carismática. Ou seja, não significa maturidade espiritual. Ele foi, como líder, conseguiu levar o povo à vitória. Mas não necessariamente ele estava de forma espiritual diante de Deus, por causa de um voto precipitado. E o conhecimento parcial da lei gera tragédias. Por isso, nós, como cristãos, precisamos conhecer bem aquilo que nós pregamos. Precisamos conhecer a palavra, senão a gente começa a inventar heresia para tudo quanto é lado. Então, nós não podemos. Dito isso, eu vou falar o que eu acredito, mas não tenho assim como, nossa, foi isso. Eu estou falando o que eu acredito como estudante das Escrituras. É que não foi um voto de morte. Ele fez o voto de morte, mas por causa de Levítico número 27, houve essa mudança na sua execução, ao ponto de gerar, então, a virgindade.
mas a gente não sabe e não tem certeza. Então tem pastores que vão acreditar na primeira parte que houve realmente o sacrifício de morte. Qual dos dois está certo? Só vamos saber isso nos céus. Tá bom? Então uma coisa que a gente tem que pegar são os princípios. O princípio de não fazer um voto precipitado, confiar em Deus e nunca barganhar com Deus, mas esperar que Deus esteja à frente. Certo, irmãos? Passei mais do que eu esperava, então eu queria só finalizar com os irmãos Mateus 22, 37. Quem é que pode ler para nós? Na verdade, eu vou ler esse. Mateus 22, 37. Os irmãos podem abrir comigo lá? Mateus 22, 37. Diz assim, ó. Vamos ler o 36 e o 37. Quando o intérprete da lei pergunta a Jesus, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, Deus deseja corações inteiros e não pela metade. Então nós, como igreja, precisamos servir a Deus de maneira integral. Amém? Então, oremos ao Senhor. Pastor, pode orar para nós? Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela tua palavra, agradecemos ao Senhor pelas lições que aprendemos aqui, nos dê a graça, Senhor, de ficar gravado no nosso coração e tudo, Pai, que foi dito aqui, Pai, que a palavra nos ensina, nós tragamos para nossas vidas como princípio de vida. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Então, os irmãos que forem membros, né, daqui a pouco a gente vai ter a nossa assembleia. Os irmãos, então, que não forem, a gente se encontra mais tarde, então, no nosso culto. Amém, aleluia, amém.